Dona Helena, uma mulher de 61 anos, voltou ao meu consultório com um brilho novo nos olhos. Sentou-se e disse: Doutor, obrigada. Quando seu conselho de colocar limites, algo mudou. Pela primeira vez ele começou a me respeitar e até a me procurar. Aquela frase simples carregava uma revolução silenciosa. Quando uma mulher se valoriza, o outro aprende a valorizá-la. Eu sou Augusto Cury, psicólogo, e hoje quero mostrar a você por que estabelecer limites é a chave para conquistar respeito e despertar o verdadeiro interesse em qualquer relação. Vamos começar agora mesmo. O primeiro limite que uma mulher precisa aprender a colocar é o limite emocional. E quero que você entenda de imediato. Não se trata de ser fria ou distante, mas de proteger sua energia interior. Eu, como psicólogo, vi centenas de mulheres perderem o brilho, não porque lhes faltava amor, mas porque ofereciam apoio emocional ilimitado, transformando-se em cuidadoras de homens que não lhes davam o mesmo em troca. Deixe-me explicar. Quantas vezes você já passou horas ouvindo as frustrações de alguém, consolando, aconselhando, dando sua presença inteira, e no final, essa mesma pessoa nem perguntou como foi o seu dia? Esse é um erro muito comum, parece generosidade, mas no fundo é um desequilíbrio. Quando você se torna a psicóloga gratuita de um homem, ele passa a enxergá-la mais como amiga, confidente ou até mãe, e menos como parceira desejada. Isso acontece porque inconscientemente você está entregando algo valioso de graça, o seu apoio emocional. Lembro-me de uma paciente chamada Helena, 42 anos, que me disse em uma sessão: Doutor, eu faço tudo por ele. Sou o porto seguro, a conselheira, a confidente, mas no final sinto que não sou prioridade. De fato, quando ela me contou sua rotina, percebi que estava totalmente disponível para o namorado. Ele ligava tarde da noite para desabafar, ela largava tudo para ouvi-lo, ele chegava cansado e mal-humorado, ela se desdobrava para animá-lo. Mas quando ela precisava de um ombro, ele simplesmente mudava de assunto ou dizia que estava ocupado. O resultado? Helena se sentia cada vez mais vazia. Ela me disse: Parece que vivo para resolver os problemas dele enquanto os meus ficam invisíveis. Foi aí que introduzi o conceito do limite emocional. Expliquei que ela não precisava deixar de ser acolhedora, mas que era fundamental equilibrar a troca. Apoiar, sim, mas também compartilhar suas próprias emoções, seus próprios sonhos, suas próprias dores. Quando Helena começou a aplicar esse limite, algo surpreendente aconteceu. Na primeira vez que o namorado ligou tarde para desabafar, em vez de passar horas ouvindo em silêncio, ela respondeu: Eu entendo que você está passando por um momento difícil, mas hoje também tive um dia pesado. Podemos conversar sobre isso amanhã? Ele ficou em choque no início, não estava acostumado a ouvir um não vindo dela, mas aos poucos começou a perceber que a relação não poderia ser um fluxo de mão única. Passou a perguntar mais sobre a vida dela, a demonstrar interesse, a valorizar sua presença. Essa mudança não aconteceu porque Helena se tornou insensível, mas porque ela parou de se anular. E esse é o ponto central do limite emocional. Você não é obrigada a carregar os problemas de ninguém sozinha. Apoiar faz parte do amor, mas ser sugada emocionalmente destrói a autoestima e mata a paixão. Pense comigo, homens não se apaixonam por suas terapeutas, mas por mulheres que têm vida interior rica e interessante. Se você abre mão da sua individualidade para viver os dramas dele, você se transforma em alguém previsível e sem mistério. Já quando mantém sua vida própria, quando não está sempre disponível emocionalmente, você se torna um desafio. E desafios despertam interesse e admiração. Eu mesmo já vi isso acontecer dezenas de vezes. Mulheres que, ao aprenderem a colocar limites emocionais, deixaram de ser vistas como apoio garantido e passaram a ser respeitadas como parceiras plenas. O equilíbrio faz toda a diferença. Você não fecha seu coração, mas ensina o outro a valorizar a sua escuta e o seu tempo. Outra paciente, Marta, de 39 anos, contou-me algo semelhante. Durante anos ela se orgulhava de ser a mulher compreensiva, aquela que sempre entendia os silêncios e mal-humores do marido. Mas isso só a deixava invisível. Quando finalmente decidiu dizer: Eu também tenho sentimentos, eu também preciso de cuidado, tudo mudou. Não foi fácil porque o marido resistiu no início, mas, com consistência, Marta mostrou
que não iria mais aceitar ser apenas receptora de desabafos. O marido precisou amadurecer e amadureceu. Hoje ela me diz: doutor, pela primeira vez sinto que ele me escuta de verdade. Esse é o poder do limite emocional. Ele muda não só a forma como o outro a vê, mas a forma como você mesma se percebe. Porque, no fundo, quando você se valoriza o bastante para dizer não posso agora, ou eu também preciso ser ouvida, você envia uma mensagem clara: eu sou importante. E acredite, quando um homem percebe que você tem uma vida interior que ele precisa conquistar, ele passa a admirá-la muito mais. Você deixa de ser previsível e se torna instigante. Isso não é manipulação, é respeito próprio. Quero que você reflita agora. Quantas vezes você aceitou seu suporte emocional incondicional de alguém que não lhe dava reciprocidade? Quantas vezes engoliu suas próprias dores para não parecer egoísta? Se sua resposta for muitas, saiba que chegou a hora de mudar essa dinâmica. O limite emocional não é um muro que afasta, mas uma ponte que equilibra. Ele ensina o outro a valorizar sua escuta, sua presença, sua alma, e ensina você a nunca mais se esquecer de si mesma no processo de amar. O segundo limite que uma mulher precisa aprender a colocar é o limite do tempo e da disponibilidade. Eu digo isso com convicção porque ao longo de mais de 3 décadas como psicólogo, percebi um padrão. As mulheres que mais se anulam pelo tempo de um homem, que abandonam seus compromissos, seus hobbies e até sua própria vida social para estarem sempre disponíveis, são exatamente as que mais sofrem desrespeito e indiferença. Eu sei que a intenção é boa. Quando amamos, queremos estar perto, queremos participar, queremos compartilhar cada instante. Mas há uma linha invisível entre estar presente e estar disponível em excesso. Estar presente é oferecer qualidade no tempo que se tem junto. Estar disponível em excesso é cancelar tudo, a qualquer hora, apenas para se encaixar na vida do outro. E isso, em vez de aproximar, cria distanciamento. Lembro-me de uma paciente chamada Carla. Ela tinha 33 anos quando chegou ao consultório e dizia: doutor, eu não entendo. Faço de tudo por ele, nunca digo não, sempre estou disponível. Mas ao invés de me valorizar, ele me trata como se eu fosse garantida. Quando perguntei mais sobre sua rotina, descobri que se o namorado ligava de madrugada, ela atendia. Se ele chamava de última hora, ela cancelava todos os planos. Se ele não queria sair, ela ficava em casa esperando. A consequência disso, ele começou a agir como se ela fosse um móvel da sala sempre lá, sempre pronta, sem novidade. E a previsibilidade matou o interesse. Carla não entendia por que estava perdendo espaço. O que ela não percebia é que, ao estar sempre disponível, havia transmitido a mensagem silenciosa de que sua vida girava em torno dele e não de si mesma. Foi quando conversamos sobre o limite do tempo e da disponibilidade. Eu disse a ela: sua presença precisa ser um presente, não uma obrigação. Ele precisa sentir que compartilhar momentos com você é algo especial, não uma rotina garantida. No início, Carla resistiu. Tinha medo de que, se não estivesse sempre lá, ele a deixaria, mas decidiu tentar. Na semana seguinte, em vez de cancelar o encontro com amigas porque o namorado chamou em cima da hora, ela disse: hoje não posso, já tenho planos, podemos marcar outro dia? Ele ficou surpreso, até um pouco contrariado. Mas algo interessante aconteceu. No dia seguinte, ele ligou cedo, perguntando quando poderiam se ver, e pela primeira vez em meses, marcou um encontro com antecedência. Com o tempo, Carla foi reconstruindo sua própria agenda. Voltou a praticar yoga, retomou um curso que havia abandonado, passou a dedicar mais tempo às amigas. E sabe o que aconteceu? O namorado não só começou a respeitar mais o tempo dela, como também se esforçava para fazer parte da vida interessante que ela estava construindo. Em vez de ser o centro do universo dela, ele passou a competir para ter espaço nesse universo. Esse é o poder do limite do tempo. Quando você tem vida própria, projetos próprios, compromissos que não abandona, você envia uma mensagem clara: eu me valorizo. E homens de verdade, aqueles que buscam uma parceira de alto valor, admiram isso. Porque ninguém se apaixona por quem está sempre disponível, sem mistério, sem vida independente. A admiração nasce quando existe equilíbrio,
quando o outro sente que precisa conquistar sua atenção, não apenas recebê-la de bandeja. Eu sempre digo às minhas pacientes, não é sobre jogar jogos, é sobre viver de verdade. Se você está sempre esperando a mensagem dele para decidir como será sua noite, você está vivendo a vida dele e não a sua. Quando começa a fazer planos que te empolgam, independentemente dele, sua energia muda. Você sorri mais, tem mais histórias para contar, se torna mais magnética. E essa energia atrai. Quero que você reflita. Quantas vezes você já cancelou algo que era importante para si mesma apenas para não desapontar alguém? Quantas vezes deixou de lado seus próprios desejos para se adaptar? Se a resposta for muitas, talvez esteja na hora de rever essa dinâmica. O limite do tempo e da disponibilidade não é frieza, é respeito. É ensinar ao outro que o seu tempo é valioso e que ele precisa ser conquistado. Quando você pratica isso, descobre duas coisas. Os homens que só querem conveniência vão se afastar, e os homens que realmente a valorizam vão se aproximar ainda mais. Foi o que aconteceu com Carla. Depois de meses aplicando esse princípio, ela não só manteve o relacionamento, mas viu o namorado mudar de postura. Ele se tornou mais atencioso, mais cuidadoso, mais interessado, porque finalmente entendeu que ela não estava desesperada por atenção, mas que escolhia estar com ele. E quando a presença de uma mulher se torna escolha e não obrigação, ela se torna um verdadeiro prêmio. Minha amiga, quero que você leve essa reflexão para a sua vida. Ter limites sobre o seu tempo não é egoísmo. É sabedoria, é lembrar-se de que você tem o direito de viver plenamente, de ter sua agenda, de cultivar suas amizades, de investir nos seus sonhos. E quando você faz isso, sua presença se torna mais valiosa do que qualquer promessa vazia. O terceiro limite que considero absolutamente fundamental para qualquer mulher é o limite da dignidade e dos padrões pessoais. Eu, como psicólogo, já vi inúmeras vezes mulheres brilhantes, inteligentes, generosas, mas que acabaram aceitando migalhas de atenção e respeito, não porque não soubessem o seu valor, mas porque acreditavam que amar significava tolerar tudo. Esse é um dos maiores equívocos que destrói relacionamentos e corrói a autoestima. Quando falo de dignidade, não me refiro a orgulho vazio ou arrogância. Refiro-me à certeza profunda de que você merece ser tratada com respeito, consideração e cuidado. Padrões, por sua vez, não são exigências exageradas, mas critérios mínimos de como você permite que alguém esteja na sua vida. E é aqui que muitas mulheres tropeçam. Elas aceitam atrasos constantes, promessas quebradas, desinteresse, desrespeito e justificam. Ah, ele é assim mesmo, ou pelo menos ele voltou. Só que cada vez que você aceita menos do que merece, está ensinando o outro a continuar lhe oferecendo menos. Lembro-me de uma paciente chamada Marina. Ela namorava um rapaz chamado Rafael. No início ele era encantador, flores, mensagens constantes, encontros planejados, mas com o tempo começou a relaxar. Chegava atrasado, inventava desculpas, às vezes desaparecia por 2 ou 3 dias. E sabe o que ela fazia? Dizia sempre, tudo bem, eu entendo. No fundo, ela tinha medo de perder o relacionamento e achava que ser compreensiva era a chave para manter pôtulo, mas foi justamente essa atitude que alimentou o desrespeito. Rafael começou a agir como se ela estivesse sempre disponível, sem consequências. Até que um dia, cansada de se sentir invisível, Marina decidiu mudar. Na sessão comigo ela disse, doutor, percebi que se eu não me respeitar, ninguém mais vai. Na vez seguinte em que ele se atrasou mais de 30 minutos, em vez de esperar, sorridente, ela foi embora. Mandou uma mensagem curta, meu tempo é valioso. Quando estiver pronto para respeitar isso, me avise. A reação de Rafael foi imediata. Ligou desesperado, pediu desculpas, prometeu que não se repetiria. E, de fato, não se repetiu. A partir daquele dia, ele começou a chegar até mais cedo aos encontros, não porque Marina fez drama, mas porque mostrou claramente que tinha padrões e não iria negociar sua dignidade. Esse é o ponto crucial. Os homens só respeitam os limites que você mesma estabelece. Se você aceita atrasos, eles se tornam rotina. Se aceita silêncio, ele vira hábito. Se aceita desculpas vagas, eles se multiplicam. Mas quando você define claramente como quer ser tratada e age de acordo,
o outro entende que não está lidando com alguém que aceita qualquer coisa. Muitas mulheres têm medo de colocar esse limite porque confundem dignidade com ser difícil, mas a diferença é enorme. Ser difícil é criar exigências sem sentido, testes desnecessários e jogos de manipulação. Dignidade é simplesmente dizer: eu mereço respeito e não aceito menos que isso. Não há nada de errado em ter padrões. Errado é abrir mão deles em troca de migalhas de atenção. Eu costumo explicar às minhas pacientes que dignidade não é sobre confrontar constantemente, mas sobre coerência. Se você diz que não tolera uma atitude, mas continua permitindo-a, suas palavras perdem valor. A integridade está em alinhar discurso e ação. Se você diz que não aceita desrespeito, precisa agir de acordo quando ele acontecer. E isso exige coragem, porque às vezes significa perder alguém. Mas aqui está a verdade que poucas têm coragem de encarar. Melhor perder quem não respeita seus padrões do que perder a si mesmo. Também é importante entender que dignidade não é apenas no que o outro faz, mas no que você permite para si mesma. Quantas vezes você mesma se diminuiu? Quantas vezes aceitou menos porque achou que não merecia mais? A raiz de tudo está em como você se enxerga. Quando acredita de verdade que é valiosa, sua energia transmite isso antes mesmo de falar. Eu mesmo já vi essa transformação de perto. Certa vez, uma paciente chamada Júlia chegou até mim chorando porque havia sido trocada por alguém que aceitava qualquer tipo de tratamento. Ela dizia: talvez eu seja exigente demais, mas na verdade Júlia só queria o básico: presença, respeito, reciprocidade. Expliquei a ela que não era ser exigente, era ter dignidade. Com o tempo, Júlia parou de aceitar desculpas esfarrapadas, parou de correr atrás e passou a viver sua própria vida. Meses depois, apareceu em uma sessão sorrindo: agora é ele quem corre atrás de mim. E não porque eu jogo, mas porque finalmente aprendi a me respeitar. Esse é o segredo. Quando você mantém sua dignidade, o outro percebe que sua presença não é uma garantia. Ele entende que precisa se esforçar para merecer estar ao seu lado. Isso ativa nele um respeito que nenhuma beleza física sozinha é capaz de gerar. E quero reforçar algo essencial. Dignidade não é sobre nunca perdoar. Todos erramos, todos podemos falhar, mas há uma grande diferença entre perdoar e aceitar padrões repetidos de desrespeito. Uma mulher que tem dignidade sabe quando estender a mão e quando dizer basta. Essa sabedoria é magnética, porque mostra maturidade e força interior. Minha amiga, se você sente que tem aceitado menos do que merece, talvez seja a hora de rever seus padrões. Pergunte-se: se minha melhor amiga estivesse passando pelo que passo, eu diria a ela para continuar. Se a resposta for não, então por que você mesma continua? Amar não significa se anular. Amar significa compartilhar a vida em equilíbrio, onde ambos se respeitam. Nunca esqueça, você é o prêmio, não a sobra. Quando acredita nisso, suas atitudes refletem esse valor. E homens de verdade, aqueles prontos para um relacionamento maduro, vão reconhecer, admirar e respeitar você muito mais. O quarto limite que considero essencial em qualquer relacionamento é o limite da comunicação assertiva. Eu, como psicólogo, aprendi ao longo de décadas que a maior parte dos conflitos não nasce da falta de amor, mas da falta de clareza na forma como comunicamos nossos sentimentos e necessidades. Muitas mulheres acreditam que para preservar a relação é preciso compreender sempre, ceder sempre, calar sempre, mas a verdade é exatamente o oposto. Quando você não comunica o que sente, você se anula, e quando se anula, perde a admiração do outro. Quero que você reflita comigo. Quantas vezes você já engoliu algo que a incomodava só para não estragar o clima? Quantas vezes disse tudo bem quando na verdade não estava nada bem? Cada vez que isso acontece, você envia uma mensagem silenciosa de que seus sentimentos não importam. E, com o tempo, o outro passa a acreditar nisso também. A comunicação assertiva é o oposto dessa dinâmica. É a habilidade de expressar claramente o que você sente e precisa, sem agressividade, mas também sem se esconder. É dizer: isso me machuca, em vez de sorrir e fingir que não se importa. É dizer: eu preciso de mais clareza nos nossos planos, em vez de aceitar convites de última hora sempre que ele decide. É dizer: eu gostaria que você confirmasse antes,
em vez de viver em função das incertezas do outro. Lembro-me de uma paciente chamada Renata. Durante anos, ela acreditou que o segredo para manter um relacionamento era nunca criar conflitos. Então, mesmo quando o namorado a tratava com frieza, ela sorria. Quando ele cancelava planos em cima da hora, ela dizia: "Tudo bem, eu entendo." Quando ele fazia comentários que a feriam, ela guardava para si. Só que com o tempo, essa compreensão infinita começou a cobrar um preço alto. Ela se sentia invisível. Um dia, Renata chegou ao consultório e disse: "Doutor, acho que ele nem sabe quem eu sou de verdade, porque eu nunca mostro quando estou triste ou decepcionada." Foi então que trabalhamos o limite da comunicação assertiva. Eu a incentivei a começar com pequenas mudanças, a praticar frases simples que revelassem seus sentimentos sem acusar. Na semana seguinte, quando o namorado chegou atrasado ao encontro, em vez de fingir que não se importava, ela disse calmamente: "Eu fico frustrada quando você atrasa tanto porque me sinto desvalorizada. Gostaria que a gente pudesse combinar melhor." A reação dele foi de surpresa. No início tentou se justificar, mas, pela primeira vez, percebeu o impacto de suas ações. Não porque Renata gritou, mas porque falou com clareza e respeito. Esse é o poder da comunicação assertiva. Ela não cria guerras, mas elimina mal-entendidos. Quando você fala de forma clara, o outro não precisa adivinhar o que sente. Quando você se posiciona, mostra que tem vida interior, que tem necessidades próprias. E isso é profundamente atraente, porque ninguém admira quem está sempre concordando, sempre sorrindo, sempre aceitando tudo. A admiração nasce da autenticidade. Eu costumo dizer que existem 3 formas de comunicação: a passiva, a agressiva e a assertiva. A passiva é quando você se cala e deixa tudo passar até se sentir sufocada. A agressiva é quando explode depois de acumular frustrações, criando mágoa e distância. A assertiva é o caminho do meio. Falar na hora certa, com palavras claras, em tom sereno, mas sem abrir mão da sua verdade. Muitas mulheres têm medo de praticar isso porque acham que vão perder o relacionamento se começarem a se posicionar. Mas a verdade é que, quando você não se posiciona, já está perdendo o que tem de mais valioso: sua identidade. E sem identidade não há paixão que dure. Eu me lembro de outra paciente, chamada Teresa, que sempre dizia: "Prefiro engolir a raiva do que arriscar brigar." Mas essa escolha foi corroendo a relação dela, porque o marido simplesmente não sabia o que ela pensava. Quando finalmente começou a dizer frases como: "Eu gostaria que você me escutasse agora", ou "Esse comentário me magoou", algo mudou. Ele passou a respeitar mais, porque finalmente entendeu o impacto de suas atitudes. O limite da comunicação assertiva também tem um efeito mágico. Elimina a necessidade de jogos. Muitas pessoas entram em estratégias de silêncio, de indiferença calculada, de "vou esperar ele sentir minha falta", mas esses jogos criam mais confusão do que clareza. Uma mulher assertiva não precisa de jogos porque fala com transparência. E essa honestidade, paradoxalmente, cria mistério porque mostra segurança. Quero que você entenda uma coisa essencial. Ser assertiva não significa reclamar de tudo. Não é transformar qualquer detalhe em problema. É escolher o que realmente importa. É saber o que você precisa para se sentir respeitada e comunicar isso de forma clara. Quando você faz isso, você se torna uma parceira real, não uma sombra. E o mais interessante é que a comunicação assertiva não só melhora seus relacionamentos amorosos, mas também suas amizades, sua vida profissional e até a forma como você se trata. Porque quando aprende a dizer ao outro: "Isso eu aceito, isso eu não aceito", também aprende a dizer a si mesma: "Eu mereço respeito." Minha amiga, talvez você tenha medo de começar a praticar isso. Talvez pense: "E se ele não gostar? E se me achar exigente?" A resposta é simples. Se um homem não suporta ouvir suas necessidades ditas de forma clara e respeitosa, então não é um homem preparado para um relacionamento maduro. Um parceiro de verdade vai admirar sua coragem, não fugir dela. Nunca esqueça, comunicar-se com assertividade é um ato de amor próprio. É dizer ao mundo: "Eu existo, eu tenho voz, eu tenho sentimentos", e uma mulher que sabe usar sua voz com clareza não é só respeitada, é irresistível. O quinto limite
que considero absolutamente essencial na vida de qualquer mulher é o limite da independência financeira e pessoal. Eu digo isso com toda clareza. Nenhuma mulher pode ser plenamente respeitada se não tiver a própria vida, os próprios sonhos e a própria autonomia. Não estou falando de independência como isolamento ou de rejeitar apoio, falo de algo mais profundo, a capacidade de se sustentar emocional e financeiramente, de ter projetos próprios, de construir uma vida que não dependa de estar ao lado de alguém para fazer sentido. Eu vi ao longo da minha carreira muitas mulheres se anularem porque dependiam demais de um homem, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista da realização pessoal. Essa dependência cria uma desigualdade invisível dentro do relacionamento. A mulher acaba aceitando migalhas, tolerando desrespeito e engolindo frustrações porque, no fundo, tem medo de perder a base de segurança que acredita estar no outro. Só que essa segurança é ilusória, porque ninguém pode ser livre quando vive refém. Lembro-me de uma paciente chamada Carla. Ela tinha um relacionamento de 4 anos com um homem chamado Pedro. No início, ela achava encantador o fato dele pagar todas as contas, jantar, viagens, presentes, mas com o tempo percebeu que essa generosidade vinha com um peso escondido. Sempre que discordava dele, ele dizia frases como: "Se não fosse por mim, você não teria nada disso", ou insinuava que ela devia gratidão constante. Carla se sentia cada vez mais sufocada. Chegou a me dizer: "Doutor, parece que não tenho voz. Tudo que conquisto parece não ser meu, parece ser dele." Foi nesse momento que falamos sobre o limite da independência. Eu disse a ela: "Você precisa ter o direito de contribuir, de construir, de se sentir dona da sua vida. Caso contrário, esse relacionamento nunca será entre iguais." Com muito esforço, Carla decidiu retomar sua carreira como designer. No início, Pedro criticou: "Mas você não precisa disso, eu já cuido de tudo." Mas ela insistiu, voltou a trabalhar, a conquistar clientes, a pagar parte das despesas. E sabe o que aconteceu? O olhar dele mudou. Pedro começou a respeitá-la mais. Percebeu que ela estava com ele por escolha, não por necessidade. E isso transformou completamente a relação. Esse é o poder da independência. Ela elimina o medo de ficar sozinha porque você sabe que pode se sustentar e se realizar mesmo sem o outro. Esse tipo de liberdade gera uma confiança magnética. Uma mulher independente não implora por atenção, não aceita qualquer coisa. Ela escolhe, e escolhas conscientes são sempre mais respeitadas. Mas a independência que falo não é apenas financeira, é também pessoal. É você cultivar amizades, hobbies, sonhos, projetos que não giram em torno do relacionamento. Quantas mulheres eu já vi abandonarem amigas, desistirem de cursos, deixarem de lado paixões só para estarem disponíveis 100% do tempo? No início parece prova de amor, mas no fundo é um veneno silencioso, porque o homem se apaixona por quem você era antes de abrir mão de tudo. Se você perde sua essência, a paixão se apaga. Uma paciente chamada Júlia viveu exatamente isso. Ela namorava havia 2 anos e, nesse tempo, deixou de praticar fotografia, um hobby que amava porque o namorado dizia que era perda de tempo. Também se afastou das amigas, passou a recusar convites para viagens em família, tudo para estar sempre disponível, até que um dia ele lhe disse: "Você anda chata, não tem mais nada de interessante para contar." Júlia ficou arrasada, mas a verdade é que, ao abrir mão da própria vida, ela tinha perdido parte de sua luz. Quando conversamos, incentivei a retomar aquilo que lhe dava prazer. Voltar a fotografar, reencontrar as amigas, viajar sozinha se fosse preciso. Ela aceitou o desafio. E o que aconteceu? Em poucos meses sua energia mudou. Voltou a sorrir, voltou a ter histórias novas. E o namorado que antes reclamava passou a admirá-la novamente. Até começou a se interessar pelas fotos dela, pedindo para acompanhá-la em algumas saídas. Essa transformação não aconteceu porque Júlia quis provocar ciúmes. Aconteceu porque ela voltou a ser dona de si mesma. E quando uma mulher é dona de si, ela transmite uma força irresistível. Minha amiga, eu quero que você entenda. Independência não é sobre rejeitar ajuda, mas sobre nunca permitir que sua vida dependa exclusivamente de alguém. É sobre olhar para o espelho e saber que,
Se tudo acabasse hoje, você ainda teria sonhos, projetos e forças para seguir. Essa confiança é o que atrai homens de qualidade, porque eles percebem que você não está com eles por desespero, mas por escolha. E há algo ainda mais importante: quando você tem independência, não aceita migalhas, porque sabe que sua vida não acaba se o relacionamento acabar. Isso muda completamente sua postura. Você deixa de se contentar com pouco e passa a exigir o respeito que merece. Eu mesmo já disse muitas vezes: relacionamentos saudáveis acontecem entre iguais, não entre quem dá tudo e quem apenas recebe. Se você se coloca sempre em posição de dependência, inevitavelmente se sentirá inferior. Mas quando constrói sua própria vida, sua própria base, você olha nos olhos de qualquer pessoa como igual, e essa igualdade é a raiz do respeito verdadeiro. Quero que você reflita agora. Quais áreas da sua vida você deixou de lado em nome de alguém? Quantos sonhos ficaram guardados na gaveta porque você achou que não poderia conciliar? Talvez seja a hora de resgatar esses projetos. Talvez seja a hora de investir em você mesma, não apenas para conquistar respeito, mas para viver de forma plena. Nunca esqueça, um homem pode até se encantar por sua beleza ou simpatia, mas ele só respeitará de verdade uma mulher que sabe viver sem ele. E paradoxalmente, são justamente essas mulheres independentes que acabam sendo mais desejadas, porque despertam a admiração mais profunda, a de serem livres e ainda assim escolherem compartilhar a vida. O sexto limite que considero indispensável em qualquer relacionamento é o limite do espaço pessoal e da individualidade. Eu sempre digo às minhas pacientes: nenhuma relação pode florescer se um dos dois deixa de existir como indivíduo. Amar não é fundir-se a ponto de perder a própria identidade. Amar é compartilhar, é somar, mas sem abrir mão de quem se é. Ao longo dos anos, vi muitas mulheres confundirem entrega com desaparecimento. No início, tudo parece encantador. A vontade de estar sempre junto, de compartilhar a cada instante, de construir uma rotina comum. Mas, aos poucos, se a mulher abre mão de amigos, hobbies, sonhos, até mesmo da própria voz, o relacionamento perde a leveza e vira um peso. Porque o homem não se apaixona apenas pela parceira ao lado dele, mas pela mulher cheia de vida que conheceu no começo. Se ela desaparece, a paixão também desaparece. Lembro-me de uma paciente chamada Júlia. Quando começou a namorar, tinha uma vida vibrante, amava fotografia, fazia aulas de dança, tinha um grupo de amigas inseparáveis, mas, à medida que o relacionamento avançou, foi deixando tudo para trás, não porque o namorado exigisse, mas porque ela mesma acreditava que isso era prova de amor. Cancelava encontros com amigas, abandonou a dança, deixou a câmera de lado. O namorado no início parecia gostar daquela dedicação total. Mas com o tempo começou a dizer: "Você anda sem graça, não tem mais novidades, só fala de mim." Júlia ficou devastada. Foi nesse ponto que conversamos sobre o limite do espaço pessoal. Eu disse a ela: "Ele se apaixonou pela mulher que tinha brilho próprio, não pela sombra que você se tornou." Se você não resgatar sua individualidade, vai perder não apenas o relacionamento, mas a si mesma. Júlia decidiu agir. Voltou a frequentar as aulas de dança, comprou uma câmera nova, marcou viagens curtas com as amigas. E algo curioso aconteceu. O namorado, que antes se queixava, começou a admirá-la novamente. Perguntava sobre as fotos, pedia para acompanhá-la em alguns eventos, porque ela havia recuperado a mulher interessante que sempre fora. Esse é o poder do espaço pessoal. Ele mantém o mistério, a novidade, a admiração. Quando você mantém suas amizades, seus hobbies, seus projetos, mostra que tem uma vida além do relacionamento. E essa vida própria é justamente o que o torna mais atraente. Porque ninguém se apaixona por alguém que gira apenas em torno do outro. Apaixona-se por quem tem luz própria. Muitas mulheres têm medo de cultivar esse espaço porque acham que isso vai afastar o parceiro, mas a realidade é o contrário. O excesso de proximidade sem individualidade sufoca. Um relacionamento saudável é como duas árvores. Podem estar lado a lado, mas cada uma precisa de suas próprias raízes e espaço para crescer. Se você tenta fundi-las, ambas perdem força. Eu mesmo já vi relações serem destruídas pela ausência desse limite. Mulheres que no desejo de agradar abriram mão de tudo e depois foram chamadas de grudentas, sem vida própria. E o pior,
Elas mesmas se olhavam no espelho e não se reconheciam mais. Quando falta individualidade, falta também autoestima. É importante dizer, ter espaço pessoal não é sobre afastar-se ou criar muros, é sobre equilíbrio, é poder sair com as amigas sem culpa, é poder ter um hobby que não inclui o parceiro, é ter momentos de silêncio, de leitura, de reflexão que pertencem só a você. Esses instantes nutrem sua alma e alimentam sua energia. E uma mulher nutrida, inteira, é infinitamente mais magnética do que uma mulher exausta e anulada. Quero que você reflita. Quando foi a última vez que fez algo só por você, sem pensar em agradar ninguém? Quando foi a última vez que passou horas em algo que ama, sem sentir culpa? Se faz muito tempo, talvez seja a hora de resgatar esse espaço. Porque sua individualidade é o que faz de você único. Eu gosto de dizer que o verdadeiro amor não teme a individualidade. Pelo contrário, admira. Um homem que vale a pena não terá medo de você ter amigos, hobbies, projetos. Ele vai ter orgulho, vai respeitar seu tempo, vai celebrar suas conquistas, porque entende que quanto mais plena você é como indivíduo, mais rica será a vida compartilhada. Júlia me disse meses depois uma frase que guardo até hoje. Doutor, descobri que quanto mais eu me reencontro, mais ele se apaixona por mim. Isso é a essência do limite do espaço pessoal. Não é afastar para criar distância. É se reencontrar para criar proximidade verdadeira. Minha amiga, nunca abra mão de sua individualidade em nome de ninguém, porque quem a ama de verdade não quer apenas companhia, quer a sua presença inteira, autêntica, viva. E essa presença só existe quando você cultiva seu espaço. O sétimo limite, talvez o mais poderoso de todos, é o limite da autoestima e do amor próprio. Eu digo com toda convicção, nenhuma mulher será plenamente respeitada em um relacionamento se no fundo não acreditar que é um prêmio. E quando uso essa palavra, não me refiro à arrogância, superioridade ou vaidade vazia. Refiro-me à certeza silenciosa de que você tem valor, de que merece ser tratada com dignidade, de que não precisa implorar por migalhas de atenção, porque sabe o quanto traz consigo. Durante mais de 30 anos, ouvindo histórias reais, aprendi algo que se repetia com frequência assustadora. As mulheres que mais sofriam eram justamente as que se colocavam em posição inferior, como se tivessem sorte de ter sido escolhidas por um homem. Essas mulheres entravam em relações acreditando que o outro era o prêmio e, por isso, aceitavam qualquer coisa para não perdê-lo. No fundo, carregavam a ideia de que precisavam se esforçar o tempo todo para provar que eram dignas de amor. Mas aqui está a revelação. Quando você não acredita no seu valor, transmite essa mensagem em cada gesto, em cada palavra, em cada silêncio. E os homens percebem. Homens podem não entender muitas coisas, mas têm um radar infalível para captar insegurança. E quando percebem que você não se valoriza, tendem a tratá-la exatamente assim, como alguém sem valor. Quero compartilhar a história de Marina, uma paciente que me marcou profundamente. Aos 35 anos, havia passado por 3 relacionamentos em que sempre ouvia a mesma justificativa no fim. Você é incrível, mas não sinto mais aquela paixão. Ela me dizia, doutor, faço de tudo para agradar, nunca digo não, sempre tento ser a mulher perfeita. O que estou fazendo de errado? A raiz do problema estava em sua história de vida. Desde criança, ouvira da mãe e da avó frases como, para segurar um homem, você tem que ser paciente, perfeita, nunca reclamar. Durante anos, internalizou essa crença. Vivia para agradar, mas esquecia de si mesma. O resultado era inevitável. Homens acostumados a não respeitá-la. Foi só quando começamos a trabalhar o limite da autoestima que Marina entendeu. Não é preciso ser perfeita para ser amada, é preciso ser autêntica. No dia em que ela decidiu que seu valor não dependia de um homem, tudo mudou. Passou a falar com mais segurança, a se vestir para si mesma, a sorrir com verdade. E algo mágico aconteceu. Um novo relacionamento surgiu, mas agora em condições diferentes. Não era mais ela implorando para ser aceita. Era ele que se sentia privilegiado por estar com ela. Esse é o efeito da autoestima genuína. Quando você acredita no próprio valor, não precisa implorar por nada. Sua presença fala por si. Você não aceita atrasos constantes, mensagens frias, desculpas vazias, não porque queira ser difícil, mas porque sabe que merece mais.
e essa certeza é irresistível. Muitas mulheres me perguntam, mas como começar a desenvolver essa autoestima? A resposta é simples, embora desafiadora. O primeiro passo é observar como você fala de si mesma. Quantas vezes você se diminui em frente às amigas, dizendo frases como: "Ah, eu sou atrapalhada mesmo", ou "eu nunca vou conseguir isso". Cada palavra que você diz sobre si é uma semente que planta no seu coração. Se plantar autocrítica constante, colherá insegurança. Se plantar afirmações de valor, colherá confiança. O segundo passo é cuidar de si como cuidaria da pessoa mais importante da sua vida. Muitas mulheres são especialistas em cuidar dos outros, mas esquecem de cuidar de si. Quando foi a última vez que fez algo apenas porque lhe dava prazer? Quando foi a última vez que colocou na agenda um compromisso consigo mesma? Quando você se trata com carinho, com respeito, com prioridade, está ensinando ao mundo como deve ser tratada. O terceiro passo é praticar o limite do espelho emocional. Isso significa não dar mais do que recebe. Se ele está frio, não se desdobre para compensar. Se ele não se esforça, não carregue o relacionamento sozinha. Ao refletir a energia que recebe, você envia uma mensagem poderosa. Eu não imploro, eu mereço reciprocidade. Isso muda completamente a dinâmica. Eu vi esse princípio funcionar na vida de Ana, outra paciente. Durante meses, ela corria atrás de um homem que sempre aparecia quando queria e sumia quando bem entendia. Ana se sentia em uma montanha russa, ansiosa pelo próximo contato. Até que um dia decidiu que não iria mais viver assim. Quando ele começou a demorar para responder, ela também passou a demorar. Quando ele cancelava em cima da hora, ela seguia com seus planos. Em pouco tempo, a situação se inverteu. Ele percebeu que se quisesse espaço na vida dela, teria que se esforçar e começou a fazê-lo, não porque ela jogava, mas porque finalmente se respeitava. Esse é o limite da autoestima. Você deixa de ser uma mendiga de afeto e se torna uma mulher seletiva, criteriosa, que escolhe quem merece estar ao seu lado. E acredite, os homens de verdade, aqueles que estão prontos para algo sério, não têm medo disso. Pelo contrário, eles admiram profundamente, porque sabem que conquistar o coração de uma mulher que se valoriza é um privilégio. Minha amiga, quero que você nunca se esqueça, você não precisa provar que merece amor. Você já merece simplesmente por ser quem é. Quando você internaliza isso, sua postura muda, seu olhar muda, sua energia muda e o mundo ao redor responde. Homens que só querem conveniência se afastam, porque não conseguem lidar com padrões elevados. Homens que querem compromisso real se aproximam, porque sabem que estão diante de alguém raro. Nunca aceite menos do que você daria a si mesma. Nunca permita que alguém trate você como opção quando você sabe que é prioridade. E acima de tudo, nunca duvide. Você é o prêmio. A vida pode ter tentado convencer-la do contrário, mas chegou a hora de mudar essa narrativa. Depois de falar sobre limites e sobre como a autoestima pode transformar qualquer relação, eu preciso abrir com você uma nova frente de reflexão. As estratégias de apoio. Muitas vezes as mulheres entendem a importância de colocar limites, mas não sabem como sustentá-los no dia a dia. Colocar limites sem uma estratégia é como construir uma casa sem alicerce. Na primeira tempestade, tudo desmorona. Por isso, eu aprendi ao longo da minha carreira que é fundamental ter recursos emocionais e práticos que funcionem como pilares de sustentação. A primeira estratégia de apoio que considero essencial é a rede de confiança. Você já percebeu como muitas mulheres carregam o peso dos relacionamentos sozinhas? Guardam dúvidas, medos e inseguranças dentro de si, como se fosse proibido compartilhar. O resultado é que ficam mais vulneráveis às manipulações, porque não têm um espelho externo que lhes devolva a perspectiva. Eu sempre digo, toda mulher precisa de pelo menos uma ou duas pessoas de confiança para conversar. Pode ser uma amiga, um irmão, um mentor, alguém que não vá julgar, mas que também não tenha medo de dizer a verdade quando você estiver se enganando. Ter uma rede de confiança é como ter um farol. Em noites escuras, lembra você do caminho. A segunda estratégia é a agenda própria. Quantas vezes você já cancelou um compromisso só porque alguém ligou em cima da hora? Quantas vezes deixou de fazer algo que queria por medo de desagradar? Quando você organiza uma vida em que suas prioridades têm espaço real, você manda um recado silencioso. Eu me levo a sério.
e esse recado é poderoso. Ele evita que os outros pensem que podem invadir sua rotina como bem entendem. Eu, em meu consultório, vi casos transformadores de mulheres que começaram com passos simples: reservar uma noite por semana para um curso, manter uma caminhada diária, retomar um hobby que havia ficado no passado. Esse tipo de atitude fortalece a identidade, dá prazer próprio e mostra ao outro que sua vida não gira em torno dele. A terceira estratégia de apoio é o que chamo de diálogo consciente. Muitas mulheres, ao perceberem que precisam de limites, caem no extremo oposto, tornam-se ríspidas, duras, defensivas, mas limites não precisam ser muros de pedra, podem ser portões inteligentes. Um portão não serve para afastar o mundo, mas para permitir que apenas o que é bom entre. O mesmo acontece com o diálogo. Expressar o que você sente de forma clara, mas respeitosa, é uma arte que transforma relações. Em vez de dizer "você nunca me escuta", você pode dizer "quando você não me escuta, eu me sinto invisível e isso me dói". É a mesma mensagem, mas o impacto é completamente diferente. Essa estratégia protege sua dignidade sem destruir pontes. A quarta estratégia é a autoconsciência diária. Eu sempre digo às minhas pacientes: não espere a crise chegar para cuidar de si. Todo dia faça um check-in interno. Como estou me sentindo? Onde estou me anulando? O que estou evitando dizer? Esse hábito simples impede que pequenas feridas se transformem em grandes cicatrizes. É como limpar o vidro de uma janela. Se você faz isso regularmente, consegue enxergar o mundo com clareza. Mas se deixa acumular poeira e manchas, um dia não vê mais nada. Autoconsciência é clareza, e clareza é poder. A quinta estratégia é a celebração de conquistas pessoais. Muitas mulheres só sentem orgulho de si quando recebem reconhecimento externo. Mas depender disso é perigoso, porque coloca seu valor nas mãos dos outros. O que eu proponho é que você aprenda a reconhecer seus próprios passos. Conseguiu dizer não quando queria dizer sim. Celebre. Manteve seus planos em vez de cancelar por alguém? Reconheça. Foi fiel a si mesma em uma conversa difícil? Valorize. Cada vitória, por menor que pareça, é uma prova de que você está construindo uma versão mais forte de si mesma. E quanto mais você se celebra, mais difícil será para alguém diminuir você. A sexta estratégia de apoio é o uso do silêncio como força. Muitas vezes acreditamos que precisamos justificar tudo, explicar cada detalhe, convencer o outro. Mas a verdade é que o silêncio também fala. Quando você não responde imediatamente a uma mensagem desrespeitosa, quando não entra em uma discussão sem fim, quando escolhe o silêncio em vez de tentar se explicar 1000 vezes, você demonstra uma força silenciosa que impõe respeito. O silêncio usado com sabedoria é uma das armas mais elegantes que você pode ter. Por fim, a sétima estratégia é a independência emocional progressiva. Isso não significa fechar-se ao amor, mas aprender a se nutrir de alegria, propósito e satisfação sem depender totalmente de alguém. É redescobrir que a vida tem múltiplas fontes de prazer: amizades, trabalho, arte, espiritualidade, lazer. Quanto mais fontes você tiver, menos vulnerável ficará a falta de atenção de uma única pessoa. E, paradoxalmente, é justamente essa independência que torna você mais atraente, porque mostra que sua felicidade não está em jogo na mão de ninguém. Essas estratégias de apoio não são luxos, são alicerces. Sem elas, seus limites podem parecer bonitos na teoria, mas frágeis na prática. Com elas, seus limites se tornam sólidos, claros e respeitados. E mais do que isso, você começa a viver uma vida em que se sente protagonista e não coadjuvante. Eu quero que você entenda algo: não é errado amar profundamente, não é errado se dedicar. O erro está em esquecer de si mesma no processo. As estratégias de apoio existem para lembrar você todos os dias de que seu valor não depende de ser perfeita ou de agradar. Depende apenas de reconhecer-se como alguém que merece respeito, amor e dignidade. Durante muitos anos, eu mesmo acreditei que aceitar tudo em silêncio era prova de amor e de compreensão. Mas com o tempo, percebi que cada vez que eu fechava os olhos para um atraso sem justificativa, cada vez que me tornava o refúgio emocional de alguém sem nunca ser ouvido, eu estava ensinando a essa pessoa que meu tempo e meus sentimentos não tinham tanto valor. E isso, inevitavelmente, desgastava qualquer relação. Foi duro reconhecer. Mas a verdade é simples.
Quando você não coloca limites, não recebe respeito. Quantas vezes você já esperou alguém chegar, olhando para o relógio, sentindo que a cada minuto de atraso algo dentro de você também se atrasava? Quantas vezes cancelou seus compromissos para se adaptar à agenda do outro, acreditando que era assim que se mostrava disponibilidade e carinho? Eu fiz isso inúmeras vezes, até perceber que havia uma diferença enorme entre ser compreensivo e ser cúmplice do desrespeito. Aceitar constantemente que alguém se atrase, que não cumpra o combinado, envia um recado silencioso. Meu tempo não é tão importante assim. E o tempo é uma das riquezas mais preciosas que temos. Quando deixamos claro que valorizamos nossos horários, estamos, na verdade, dizendo: eu me valorizo, eu respeito minha vida e espero o mesmo de você. Isso não cria distância. Ao contrário, aproxima, porque ensina a outra pessoa que você é alguém que merece consideração. O mesmo acontece no campo emocional. Durante muito tempo, eu me tornei o ombro constante, sempre disponível para ouvir, sempre pronto para consolar, sempre disposto a carregar dores que nem eram minhas. E o resultado foi paradoxal. Quanto mais eu oferecia, menos eu era visto. Até que compreendi um princípio fundamental. Quando você se transforma em terapeuta gratuita de alguém, deixa de ser parceiro ou parceira e passa a ocupar outro lugar, o de mãe, o de confidente, o de amigo conveniente. E relações amorosas não sobrevivem assim. Eu me lembro de uma mulher que atendi certa vez e sua história ilustra bem esse dilema. Ela dizia: doutor, eu faço tudo por ele. Se ele chega atrasado, eu desculpo. Se ele cancela na última hora, eu digo que entendo. Se ele quer falar da ex, eu escuto. Mas eu sinto que, quanto mais eu dou, menos ele me valoriza. A raiz do problema não estava no amor dela, mas na ausência de limites. Ao aceitar tudo em silêncio, ela inadvertidamente ensinava ao parceiro que podia fazer o que quisesse, porque não haveria consequências. Quando ela começou a mudar a postura, algo surpreendente aconteceu. No primeiro encontro em que ele chegou atrasado 40 minutos, em vez de esperar sentada, ela foi embora. Deixou apenas uma mensagem curta: meu tempo também é importante. Podemos remarcar quando você estiver disponível de verdade. O impacto foi imediato. Ele percebeu que havia cruzado uma linha. A partir daquele dia, nunca mais se atrasou sem motivo real. Do mesmo modo, quando ela parou de ser a lixeira emocional constante e começou a compartilhar também suas próprias experiências, seus sonhos, seus medos, o relacionamento ganhou um novo fôlego. Ele, que antes só falava de si, passou a se interessar mais por ela, porque percebeu que estava diante de uma pessoa completa, não apenas de uma cuidadora. Essa transformação me ensinou uma lição valiosa. Quanto mais você se respeita, mais os outros aprendem a respeitar você. Isso não é ser duro, não é ser frio, é apenas comunicar com atitudes que você tem valor. Mas quero deixar claro, não se trata de nunca perdoar um atraso ou de nunca apoiar emocionalmente quem você ama. Trata-se de não aceitar que isso se torne um padrão. Um atraso pode acontecer. Todos nós temos imprevistos. Oferecer apoio emocional também é essencial, porque amar envolve cuidado. A diferença está no equilíbrio. Quando o atraso se repete, quando o apoio emocional só acontece numa via, quando você percebe que está sempre cedendo e nunca recebendo, é aí que precisa intervir. A vida me mostrou que relacionamentos não se sustentam em sacrifício unilateral. Eles florescem quando há reciprocidade. E essa reciprocidade começa com a clareza. Clareza de que seu tempo importa, clareza de que suas emoções têm valor, clareza de que você não é apenas um suporte, mas uma pessoa com desejos, opiniões e necessidades. Hoje, eu nunca mais espero alguém horas sem ao menos uma mensagem de consideração. Nunca mais aceito ser apenas ouvinte de dores alheias sem ter espaço para compartilhar as minhas. Não porque fiquei menos amoroso, mas porque aprendi que respeito não é negociável. E sabe o que aconteceu? Minhas relações melhoraram. Pessoas que não aceitavam meus limites se afastaram, e isso foi libertador. As que ficaram passaram a me ver com outros olhos, com respeito, com admiração, com a consciência de que eu também tenho valor. Minha amiga, quero que você reflita comigo. Quantas vezes você tem aceitado atrasos que machucam? Quantas vezes tem se transformado no refúgio emocional de alguém sem receber nada em troca? Cada vez que isso acontece, você se desgasta e o relacionamento perde qualidade.
Mas a boa notícia é que basta uma mudança de atitude para inverter essa lógica. Se você começa a mostrar, com gestos firmes e tranquilos, que seu tempo é precioso e que sua vida emocional também importa, algo poderoso acontece. Você se torna mais respeitada. E quando há respeito, há espaço para que a paixão renasça, para que a confiança se fortaleça, para que a relação se torne mais leve e verdadeira. Portanto, nunca tenha medo de dizer não para o desrespeito e sim para si mesma. Você vai descobrir que o amor se torna muito mais bonito quando vem acompanhado de respeito. Durante muito tempo eu acreditei que, se eu fosse paciente o bastante, se desse sempre mais um voto de confiança, o outro acabaria me valorizando. Mas aprendi da forma mais dura que, quando você insiste em permanecer ao lado de alguém que não respeita seus limites, você está, na verdade, se afastando de quem realmente poderia respeitá-los. Cada vez que aceitei menos do que merecia, ensinei ao outro que podia continuar oferecendo pouco. O grande ponto de virada na minha vida foi quando decidi me colocar em primeiro lugar. Eu disse a mim mesma: não vou mais tolerar atrasos constantes, promessas vazias ou falta de consideração. No início senti medo, medo de ficar sozinha, medo de perder aquilo que eu pensava ser amor. Mas quando finalmente tive coragem de sair de uma relação que me diminuía, algo extraordinário aconteceu. O vazio que parecia assustador se transformou em espaço para o novo. E foi nesse espaço que encontrei pessoas diferentes. Descobri homens que, ao contrário dos anteriores, viam minha força como algo admirável. Eles não se afastavam quando eu dizia não, pelo contrário, me respeitavam mais. Eu percebi que o respeito começa dentro de mim. Quando eu coloco limites, filtro naturalmente quem está preparado para um amor maduro e quem só busca conveniência. Hoje eu olho para trás e entendo: se não tivesse tido coragem de me afastar de quem não sabia me valorizar, nunca teria encontrado quem me vê como prioridade. O segredo não está em tentar mudar os outros, mas em se manter fiel a si mesma. Quando você se recusa a aceitar menos do que merece, o universo abre espaço para o encontro com quem vai reconhecer seu verdadeiro valor. Depois de tudo que compartilhei com você até aqui, quero que guarde uma verdade essencial. Relacionamentos saudáveis não se constroem em sacrifícios unilaterais, mas em respeito mútuo, em limites claros e em amor próprio. Eu aprendi ao longo de mais de 3 décadas que toda vez que uma mulher se anula para caber no mundo de um homem, ela perde um pedaço de si mesma. E quando isso acontece, não apenas a relação adoece, mas também o coração. É por isso que insisto: coloque limites, cuide da sua individualidade, celebre suas conquistas, aprenda a dizer não quando for necessário. Porque quanto mais você se valoriza, mais o outro aprende a valorizar você. Não se trata de ser fria, dura ou inacessível. Trata-se de reconhecer que você é uma pessoa inteira, que não precisa mendigar migalhas, porque já carrega dentro de si tudo o que precisa para ser feliz. E quando você entende isso, algo mágico acontece. As pessoas que não sabem respeitar se afastam e aquelas que reconhecem seu brilho se aproximam. O amor verdadeiro não tem medo de limites. Pelo contrário, floresce neles. Eu quero que você olhe para a sua vida hoje e faça uma escolha consciente. Escolha parar de aceitar atrasos que machucam, silêncios que ferem, ausências que pesam. Escolha estar ao lado de quem soma, de quem acrescenta, de quem celebra sua presença como um privilégio. Mas, acima de tudo, escolha a si mesma. Porque quando você se torna prioridade em sua própria vida, todos os outros aprendem a tratar lá como prioridade também. Minha amiga, não esqueça, você não precisa provar nada para merecer amor. Você já merece simplesmente por ser quem é. O segredo é apenas lembrar-se disso todos os dias e não permitir que ninguém apague sua luz. Eu sou Augusto Cury, psicólogo, e depois de décadas ouvindo histórias reais, descobri algo que muitos homens jamais admitiriam. Por trás da máscara de força existem fraquezas profundas que eles escondem a todo custo. Essas fragilidades são as que mais influenciam os relacionamentos e explicam por que tantos oferecem apenas migalhas emocionais. Hoje quero revelar quais são os pontos mais vulneráveis do homem moderno e como reconhecer cada um deles pode transformar sua vida afetiva. Se este tema toca a você de alguma forma,
Comente um aqui embaixo para seguirmos juntos nessa reflexão. Vamos começar falando da primeira grande fraqueza do homem que só oferece migalhas: sua necessidade de controle. Eu, como psicólogo que há décadas escuta homens e mulheres em seus dramas mais íntimos, posso afirmar sem medo que o migalheiro não age por acaso. Ele mede o que dá, calcula cada gesto e entrega apenas o suficiente para manter a parceira na expectativa. Não é falta de tempo, não é falta de sentimentos, é estratégia de controle. Ele sabe que,